すべき敵だ。あの日どんな顔で瞳で俺たちを見つめていた。小さい決して欲しくなどはない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。全ての犠牲は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げよ。進むべき未来はそれで切り開け。E aí pessoal, bora aí para o nosso terceiro e último vídeo da semana. Agora ainda seguindo um sistema meio engenheiro, né? Vou falar sobre capacitores, né? Basicamente é capacitância e capacitor. Esse é o tema, vou resolver aqui. Esse vídeo vai ser curtinho, pode deixar, não tem nada demais, mas bora lá. Então a ideia, vamos definir o que é capacitância, que é, a gente viu como relacionar o potencial com a carga, né? Aqueles P e J, mas você pode inverter aquela relação, né? Relacionar a carga com o potencial. Aí esse coeficiente invertido, né, é o que chama de coeficiente de capacitância. Um capacitor é um caso particular quando você tem dois condutores, né? Um carga Q e outro carga menos Q. Esse aqui a gente chama de capacitor, e a gente vê alguns exemplos para a gente calcular a capacitância desses capacitores. E capacitor é arranjo de capacitores, né, em série em paralelo. E depois vamos falar um pouquinho de força em condutores. Então bora. Então a ideia que a gente tinha do vídeo anterior. Tem um conjunto aqui de N capacitores, cada um tem uma carga Q e um potencial φ, né? E você pode escrever, relacionar a carga com o potencial. Assim, existem certos coeficientes que eles não dependem aqui dessa carga, né? Então depende só da geometria do problema, né? E uma vez, então, se você dá a configuração, é capaz, né, de achar esses caras. Se você conseguiu achar esses caras com uma configuração qualquer, por exemplo, uma configuração simples, né, igual a gente fez da outra vez, bota a carga só em um, vê como é que fica, tará. Não interessa, se você conseguiu arrumar essa relação para um conjunto de carga, você achou o P e J, você achou o P e J, porque ele não depende das cargas. Então, resolveu isso. E a energia do sistema, né, que dá para escrever aqui o produto de carga e o potencial, cada um. Obviamente, por exemplo, você pode substituir o potencial aqui e escrever tudo isso só em termos de carga, né? Mas a ideia, às vezes, é mais interessante você inverter, né? Muitas vezes você tem o potencial, né? A ideia é mais de um circuito, você dá DDP, você dá, ou é diferente de potencial, né? E então, esse às vezes é o cara que você tem mais na mão, você quer descrever as coisas em termos dele, né? Então, eliminar, ao contrário, né? Eliminar a carga em termos do potencial. Inverter essa relação, isso aqui é um sistema, né? Então, φ1 é uma combinação linear de Q1, Q2, Q3, Q4. φ2 é uma combinação linear de Q1, Q2, Q3, Q4. Vamos supor que são 4, né? Então, obviamente, você pode manipular a equação, inverter e escrever os Qs como combinação dos φs. A ideia aqui você pode encarar isso daqui como se fosse uma coluna, uma matriz, uma coluna, né? Você está pegando linha a linha, né? Esse aqui é linha, coluna, né? Está multiplicando está fazendo a multiplicação, né? Que linha com coluna, com essa coluna daqui, né? Então, a ideia é assim, isso aqui forma uma matriz com os elementos I, J, né? Entrada 1, 2, 1, 2, 1, 3, e se essa matriz de determinante não nulo, e tem, por causa daquelas propriedades que a gente viu no outro vídeo, comento isso rapidinho depois, então existe inversa, né? Então, eu quero dizer assim, existe uma matriz inversa desse cara, e os elementos da inversa, por isso que eu boto aqui menos 1, linha I, coluna J, eu estou chamando de C. Isso a gente chama de coeficiente de capacitância, né? Então, são os elementos da matriz inversa da P. Por que então, se essa matriz inverte, para que eu fiz naquela equação? Multipliquei pela inversa dos dois lados. Então, aqui eu tinha uma coluna igual a matriz coluna. Multipliquei pela inversa da matriz aqui, né? Ficou a menos 1. Essa com a inversa vai dar unidade, né? Então eu inverti a relação, inverti o sistema. Então aqui na nossa notação de índice, né? Aqui tem uma soma em J, esse cara era φJ, aqui eu troquei o J, né? Então J é esse índice, aqui tem a soma em L.
multipliquei C e J, somando em J. Então isso aqui é um produto, isso aqui tudo é a linha I, coluna L, do produto da matriz C com a matriz P. Né? Como essa matriz, por definição, é inversa da outra, né? Isso aqui é matriz unidade. Então, isso daqui é delta IL. Né? Então, é 0 fora diagonal e é 1 na diagonal. Aí você faz a soma aqui em L, vai dar o que? I. Né? Então, você inverteu a relação. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, você tem o que? I, como uma combinação aqui da soma dos C, dos φJ. Né? Então, se você achar a inversa dessa matriz, você inverteu a relação. A ideia. Esse aqui é o coeficiente de capacitância. É só inverter aqui. Né? E pronto. Né? Só brincadeirinha. Então, definir o que é um capacitor. Esse vídeo vai ser rápido. Um capacitor é um esquema que a gente está falando, só quando você tem dois. Você tem dois condutores e eles têm a mesma carga, e carga oposta, quer dizer, mesma carga em módulo, não, mas um tem carga Q, o outro tem carga menos Q. Esse é um sistema útil para armazenar energia, né? Usa aquela nossa fórmula de energia, né? Então você pega um cara, pega uma bomba, né? Uma bateria, tipo, você pega dois condutores, tira a carga de um e joga para o outro, né? Então fica faltando e o outro fica sobrando, um fica com Q, o outro com menos Q. Então esses caras vão criar um campo elétrico e aí você, digamos, pode desligar, depois deixa esses caras carregados. Esse campo eletrostático ali tem energia associada a ele. Então, eventualmente, depois você pode usar isso para gerar corrente. Né? Então, ali está a energia armazenada, depois você pode usar para outra coisa. Aí, isso é um capacitor. Então, aqui, digamos assim, só um esqueminha. Pode ser que nosso esqueminha, um cara aqui, outro cara aqui, né? Então, esse cara aqui é só para dizer assim, tem linha de campo entrando um sendo o outro. Mas, por exemplo, você pode ter isso aqui também seria um capacitor, né? Quer dizer, um condutor dentro do outro. Né? Aqui tem carga Q, aqui tem carga menos Q. Esse cara aqui tem carga, então aqui o campo não é no que eu digo esse aqui é condutor. Você fala assim, mas dentro do condutor é zero? Não, digamos assim, o condutor é o azul aqui grossinho, né? Aqui dentro dele é vazado, é um condutor com uma cavidade dentro dele. E dentro dessa cavidade dele tem outro condutor, aqui com carga oposta. Isso aqui também seria um capacitor. Independente disso, é um problema só com 2, né? N igual a 2. Então o sistema é esse. Aqui, ó. Eu estou chamando que 1 é o carga menos Q e o 2 é o carga Q. Então o fio é menos P1Q, P12Q, o outro P22 Q e P21 menos Q. Como é que você inverte aqui? É simples, né? Digamos, você pega a diferença dos dois, lembra que P12 é P21. Então esse cara se cancela, aqui fica esse, ou cancela, não, desculpa, cancela não, é esse menos esse. Então esse cara fica, ele repete aqui, esse cara vem com menos, ele soma duas vezes, fica esse cara com sinal de mais, aqui é menos, aqui fica mais, deu isso aqui. Né? E isso aqui é positivo definido. Né? Por quê? Porque P e I é maior que P e J. Né? Então esse cara é maior que P12, esse cara é maior que P12. Então essa soma daqui é maior que 2 vezes P12. É só para dizer. Então esse coeficiente aqui é positivo. Então a diferença aqui o Q aqui é positivo, né? Então porque eu peguei o maior potencial menos o menor. Né? Eu assumi que o 2 é o cara que tem carga Q e o 1 é o cara que tem carga menos Q. Então, eu estou pegando o maior pelo menor, obviamente isso aqui é positivo. Então esse cara aqui é positivo, de certa forma isso aqui é positivo e tem relação. Aqui é um jeito de provar que esses caras aqui são maiores do que esse, de certa forma, né? Então esse coeficiente daqui é o que você chama de 1 sobre C. Né? E o C é a capacitância. Repara que, se você pensar assim, pô, esse coeficiente existe, né? No final das contas a gente inverteu, né? Aqui, inverteu não, a gente escreveu a diferença de potencial em termos do Q. Mas se você quer saber o Q, 1, 2, 1, 3, o coeficiente de capacitância, isso aqui é fácil ver que dá para inverter, porque a matriz aqui é P1, P12, papapá, o determinante dela não é nulo, né? Porque qual é o determinante, né? Ela seria P1, P12, P12, P22. O determinante é isso vezes isso, menos o outro. Então o determinante é P11, P22 menos P12 ao quadrado. Mas como P1 e P22 são maiores do que P12, né? Então esse P1 vezes P22 é maior do que P12 ao quadrado, então essa diferença é positiva. Não interessa que é positivo, interessa que não é nulo. Né? Então existe inversa. Então isso aqui dá para
inverter, escrever o Q como combinação do φ1 e φ2 e o menos Q, né, como combinação do φ1 e φ2. Aqui é meio evidente. Né? Aqui, na verdade, você já escreveu, né? O Q. Né? Se você joga esse cara para lá, né? Aqui já está mostrando que dá resultado. Q é uma constante multiplicando φ2 menos φ1. Né? Então, aqui o Q grande é a carga do 1, do capacitor 1. E menos Q, então se você multiplica a equação por menos 1, você achou a carga do capacitor 2, né? Em termos de combinação de φ1 e φ2. Na verdade, aqui já mostrou que dá para inverter. E olha que aqui também tem relação com determinante, só para enrolando isso aqui, né? Esse cara nunca é zero, então se conseguir inverter, porque P22 porque o determinante não é nulo, né? E esse cara daqui é sempre maior que isso, então isso aqui nunca é zero. Então, inverteu, você tem aqui carga, capacitância, diferente potencial, que é o que você aprende na escola. Né? E essa capacitância, repara que é a combinação dos P's, P e J, então ela só depende da geometria. Não sei se está pegando, está passando um carro de som aí. Está tocando um funk. Mas bora lá. E agora vamos ver 3 exemplos de capacitores clássicos. Né? Todo mundo tem que saber calcular a capacitância. Então a ideia é assim, qual é importante? Você dá a geometria, então você quer montar um capacitor. Né? Então ele tem que ter algum formato. Então o formato dele determina o C. Né? Essa parte interessante, né? O que eu quero dizer assim, vamos supor que se a capacitância é grande, você bota uma diferença de potencial pequena, você já consegue armazenar muita carga. Né? Então se a capacitância for pequena, então você precisa de uma diferença de potencial bem grande para armazenar uma quantidade de carga. Então o mais clássico deles é o de placas paralelas. Então aqui você tem uma placa, tipo um retângulo, né, de área A, aqui ele é igual, só vamos supor que esse cara tem carga menos Q, esse cara aqui tem carga Q, e aqui tem diferença, a distância entre eles é D. Né. Essa capacitância é fácil de calcular se a gente assume que o campo aqui dentro, criado, né, ele é constante uniforme. Então a gente isso aqui no meio é verdade, né, aqui nos cantos geralmente ele curva, né, é o que se chama de efeito de borda. A gente dá uma desprezada nisso. Então, só para efeito da conta, vamos considerar o eixo Z aqui em cima, física 3. Então, aqui dentro, isso é o primeiro vídeo, né, que a gente fez, né? E aqui faltou seta, né? Mas esse cara seria na direção Z. O campeonato, desculpa, para baixo, né? Então é menos isso na direção Z. Mas ok. Aí, como é que é o potencial desse cara? Isso é menos o gradiente de φ, então o grau de φ está certo. Você deriva esse cara, menos esse cara derivado com relação a Z, aqui fica menos, aqui corta. Né? Então fica menos sigma ε0. Né? Então tem um campo constante uniforme em direção a menos Z. Então eu botei o Z aqui para cima. O que é essa constante? Eu botei o zero do Z aqui. Né? Então quando Z é igual a zero, o potencial é φ0. Eu botei φ menos para dizer que é o potencial dessa placa. Né? Eu quero saber, para achar a capacitância, né? Preciso relacionar a carga que tem aqui com a diferença de potencial. Então, vamos calcular a diferença de potencial. O potencial aqui, no φ+, né, é quando Z igual a D. Então, se você pega o φ, aqui Z igual a D, é o φ+, que é esse cara aqui. Subtrai do φ-, você tem a diferença de potencial daqui até aqui. Então, você joga esse cara para lá. Então, a diferença de potencial é isso. É sigma ε0D. Então, aqui é para que eu estou achando a relação contrária. Né? Vou achar 1 sobre C. Então, eu tenho esse cara. E agora eu tenho que escrever aqui em termos de carga. Né? Isso aqui é densidade de carga, carga por área. Né? Então esse cara aqui é a carga total pela área total. Agora ficou aqui certinho. Então esse cara daqui é 1 sobre C. Né? Então a capacitância é ε0 área por D. Esse é o básico do básico. Né? Um outro aqui, um esférico. Né? Então você tem um condutor esférico, aqui digamos aqui, dentro de uma casca, né, de outro condutor esférico, que carga Q menos Q. Então aqui tem o potencial φ mais, aqui digamos o φ menos, né, esse potencial maior que o outro. Pode fazer o contrário, tanto faz, mas eu escolhi assim. Então o φ mais é no raio A e o φ menos no raio B, o B é maior que A. Então já, obviamente, onde tem campo, aqui fora o campo é nulo porque eles se matam. Né? Aqui dentro é zero, está dentro aqui desse capacitor aqui, não tem carga aqui dentro. Né? Assim, então aqui também morreu. Né? Pela simetria esférica, né? Eu vejo falar de condutor, né? Porque aqui o condutor é oco. Né? Porque a parte do condutor é a grossura aqui. Né?
do azul. Mas aqui é tirando as cascas, né? Tipo lei de Gauss. Né? Então aqui é zero, aqui é zero também, por lei de Gauss. Né? Agora aqui no meio, o campo tem aqui, né? Então sai o campo, aqui o campo tem que ser radial. Né? Então o problema é esse, a solução é essa aqui. Eu já ajustei aqui a constante, porque quando você bota R igual a aqui cancela, aí eu φ mais, que é esse potencial. Então, o que eu φ menos? É quando você bota aqui R igual a B. Então, esse aqui é o φ menos, eu quero saber esse menos esse. Então, você vai esse menos esse, aqui, digamos, quer dizer, quando você bota aqui o R igual a aqui é o φ mais, né? Então, φ mais menos φ menos, o φ menos, lembra que aqui vai cancelar, né? Então, vai ficar aqui com o sinal de menos e aqui quando é B. Aí você tira o mínimo, né? Aqui vai ficar A menos B, AB. Só que tem o sinal de menos, então eu inverti B menos A, aqui com o sinal de mais. Então é só resolveu, mesma lógica, né? Então achou, isso aqui é 1 sobre C, 1 sobre a capacitância. Então 1 sobre a capacitância, esse ε0 sempre sobra, né? Porque parece lá, aqui aparece só propriedades geométricas do sistema. O raio do cara menor e o raio do cara maior. Resolvido, achou a capacitância. Aqui um negócio curioso, né? Suponha que esses dois caras são muito próximos. Né? Então o B é A mais um D, esse D pequeno. Então se você olha pertinho, você vai ver, digamos, o plano tangente. Né? Então você vai ver um plano aqui, um para o outro. E repara que a capacitância vira de placas paralelas. Você substitui isso aqui, essa diferença da D, né? E aqui, basicamente, você substitui o B por A. Né? Então, vai ficar 4π ao quadrado. O que é 4π ao quadrado? A área da esfera. Né? Então, como é uma esfera de A e outra A mais D, mas o D é muito pequenininho. Então, é como se fossem duas esferas de raio A, né? Praticamente colando uma na outra. Então, essa é a área separada por uma distância D. Então, deu ε0, área sobre D, como se fossem placas paralelas. Isso é só mais ou menos universal. Né? Você bota os caras perto e eles sempre parecem com placas paralelas. Vamos pegar um outro problema aqui. Eu repeti a figura, mas aqui é um cilindro. Então, um cilindro infinito. Aqui saindo do monitor, né? Então, carga, densidade linear de carga, lambda, e aqui mesmo nome. O que é isso aqui? Né? É a carga por comprimento. Né? Então, a carga, na verdade, se você pega um pedaço do cilindro, sei lá, de comprimento L, né? Então a carga que tem ali é lambda vezes L. Então aqui é carga por comprimento, e você tem a terceira dimensão que está saindo. Aí a primeira coisa que a gente precisa de diferença potencial, talvez aqui você não lembre, né? Mas a lógica é a mesma, aqui é zero, só tem campo aqui no meio. Você não lembra como é que é o potencial de um cilindro infinito. Né? Mas vamos fazer a conta aqui rapidinho. Usando lei de Gauss. Né? Então, fluxo aqui na bola, vamos fazer uma borda, uma superfície, né? Gaussiana aqui. Então, seria um cilindrinho com comprimento L. Né? Então, o campo elétrico fura esse cilindro. E qual é a quantidade de carga que tem ali? Né? A quantidade de carga é a densidade de carga linear, carga por comprimento, vezes o outro comprimento, né? Vezes o L. Então, essa é a quantidade de carga que tem ali. Isso aqui, de novo, por simetria, isso aqui é constante, né? Você está assumindo que o campo só sai na... Estou usando coordenada ρ, é coordenadas polares. Né? Então, aqui tem um corte, seria um ângulo φ, e o ρ, a distância. E a dimensão que está saindo do monitor é o z, né? Que aqui tem uma simetria em z, esse cara é infinito. Então, ele sai da 2π ρ L. Né? 2π, o φ, se rodou, deu 2π. O ρ aqui vem esse elemento aqui de área, né? É ρ, isso, o ρ é fixo, né? É ρ de φ, né? Então saiu ρ, rodou aqui 2π. Então deu 2π, é esse daqui, e o L você está pegando a outra dimensão, né? Que seria no Z. E aqui dá o mesmo, esse Lzão. Lzão menos 2, cancela, então não depende dessa terceira dimensão. E o campo é 1 sobre ρ. Essa aqui é a diferença em 3 dimensões, né? Que o potencial... Se você for pensar isso aqui como se fosse um problema bidimensional, né? Aqui é como se fosse uma carga, num plano. Né? Você pode matar essa terceira dimensão por causa da simetria. Então seria uma carga meio que
de uma carga pontual, aqui, se você quiser, porque esse daqui fora é a mesma coisa que você pega uma esfera e fora dá o potencial de uma carga pontual, que seria a mesma coisa, né? Você está pegando um círculo e tá achando uma carga pontual aqui no plano. Mas é curioso que aqui o campo elétrico cai com sobre R, né? Porque em três dimensões cai um R ao quadrado, se fosse 4, um R ao cubo, em duas cai um sobre R. Agora aqui a diferença é que o potencial, você tem que integrar isso em ρ. E aqui o sinal de menos, né? Que menos a derivada desse cara com relação a ρ dá isso. Então o que é curioso que em eletrostática bidimensional, né? O seu potencial eletrostático de uma carga, ele é logaritmo, então ele é diferente, né? Ele cresce com a distância, ele não cai com a distância, não é igual em mais dimensões, né? Em mais dimensões você tem ideia que se você está longe da carga, o potencial vai a zero. Aqui não, repara que se você pega ρ bem grande, esse cara cresce. Aqui esse A eu coloquei só para ajustar que quando ρ, tem que ter uma constante aqui, porque aqui não pode ter dimensão, né? Quando ρ igual a A, é onde fica o seu potencial igual a zero. Então ele está zero aqui. Então, aqui foi uma escolha minha. Na verdade, eu chamei o φ mais de zero. Poderia ter, na verdade, eu poderia ter escrito isso mais φ zero, para dizer que o potencial aqui é qualquer coisa. Ficaria mais bonito. Mas aí você faz esse menos esse, né? No final vai dar aqui ρ, mesmo se tivesse outra constante, ela é cancelada de qualquer jeito, nada de diferença, né? Então ρ igual a aqui vai dar zero, e aqui ρ igual a b. No outro. Aqui tem o sinal de menos, aqui é zero, menos e menos ficou mais. Então deu isso, né? Carga, ou carga por comprimento, né? E o fator. Então esse cara de novo tem a ideia de capacitância. Né? Então, se você botar isso aqui é carga por comprimento, então seria capacitância, aqui tem um L multiplicando. Porque, na verdade é capacitância infinita porque o condutor é infinito. Né? Mas então o que faz sentido físico mesmo é capacitância por comprimento, né? Por corte, nessa dimensão Z. Então essa aqui, se é capacitância por comprimento, né? É porque você está pegando a carga por comprimento. Depois que eu botei o índice L aqui, a capacitância por comprimento é esse aqui. Né? Então é a relação entre lambda e ΔΦ. Aqui não tem problema. Se você quiser escrever a carga, aí você tem que pegar um pedaço do cara. Né? Então nesse pedaço tem carga tanto, então a capacitância é tanto. Mas é só colocar um L aqui, né? Isso é por L. Então multiplica por L e vira capacitância. Só que num pedaço. Então aqui é outro. Resolveu também. Né? Os três exemplos acho que mais básicos. Né? E aqui tem um negócio legal. Essa conta eu vou deixar você fazer. Se de novo eles estão bem próximos, então vamos supor que o B é um A mais um D, esse D pequenininho, pequeno com relação a A. Aqui você faz a aproximação, vira logaritmo de 1 mais D sobre A. Logaritmo de 1 mais x é x, se x é pequeno. Então a capacitância fica assim, ó. Repara que aqui é a área, só que aqui não é a área, como é por comprimento, né? Então aqui vira o comprimento desse capacitor, 2πa, dividido pela distância. 2πa é uma boa piada, né?